Se você acredita que o amor verdadeiro pode superar qualquer obstáculo, mesmo depois de anos de mágoa e separação, então você precisa conhecer esta história. Prepare o coração, porque esse reencontro vai te emocionar. Vai tocar seu coração de uma forma que você jamais imaginou. O que aconteceu com Marina e Eduardo vai fazer você repensar completamente sobre segundas chances e o poder transformador do perdão. Marina e Eduardo se conheceram na universidade, quando ela tinha apenas 22 anos e ele 24. Foi um daqueles amores avassaladores que parecem ter saído de um filme romântico. Eles se casaram 3 anos depois, em uma cerimônia simples, mas repleta de promessas e sonhos compartilhados. Os primeiros anos foram mágicos. Marina trabalhava como professora de arte em uma escola particular, enquanto Eduardo construía sua carreira como engenheiro civil. Eles moravam em um pequeno apartamento no centro da cidade, mas para eles, aquele cantinho representava o mundo inteiro. Contudo, como muitas histórias de amor, a deles também enfrentou tempestades. Eduardo começou a trabalhar em projetos que exigiam longas viagens, às vezes ficando meses fora de casa. Marina, por sua vez, sentia-se cada vez mais sozinha e incompreendida. As discussões começaram pequenas, sobre coisas banais, como contas não pagas ou compromissos esquecidos. Mas com o tempo, essas pequenas fissuras se transformaram em abismos intransponíveis. A comunicação entre eles se deteriorou completamente. Eduardo acreditava que estava trabalhando duro para dar um futuro melhor para ambos, enquanto Marina sentia que havia se tornado invisível na vida do próprio marido. O ponto de ruptura chegou de uma forma devastadora. Marina descobriu que Eduardo havia desenvolvido uma proximidade emocional com uma colega de trabalho durante uma de suas longas estadas fora da cidade. Embora ele jurasse que nada físico havia acontecido, a traição emocional foi um golpe fatal para o casamento já fragilizado. As palavras duras foram trocadas, acusações voaram de um lado para o outro, e em meio a toda aquela dor e desconfiança, eles tomaram a decisão de se separar. O divórcio foi finalizado há exatos 15 anos, deixando cicatrizes profundas em ambos os corações. Mas o que eles não sabiam era que o destino estava apenas esperando o momento certo para reescrever essa história. Durante esses 15 longos anos de separação, tanto Marina quanto Eduardo tentaram reconstruir suas vidas de formas completamente diferentes. Marina, aos poucos, conseguiu se reerguer profissionalmente. Ela abriu seu próprio ateliê de arte e se tornou uma artista reconhecida na cidade, especializando-se em pinturas que retratavam emoções humanas profundas. Suas obras frequentemente exploravam temas como perda, renovação e esperança, como se ela estivesse processando sua própria jornada através das cores e formas. Ela teve alguns relacionamentos ao longo dos anos, mas nunca conseguiu se entregar completamente a ninguém. Havia sempre uma barreira invisível, uma parte de seu coração que parecia estar guardada em algum lugar inacessível. Eduardo, por outro lado, mergulhou de cabeça no trabalho. Ele construiu uma empresa de construção civil bem-sucedida e se tornou um dos engenheiros mais respeitados da região. Financeiramente, sua vida era um sucesso absoluto. Emocionalmente, porém, era uma história completamente diferente. Ele também teve relacionamentos, até mesmo um noivado, que foi desfeito poucos meses antes do casamento. A verdade é que ele nunca conseguiu esquecer completamente Marina e a forma como tudo havia terminado entre eles. Ele carregava um peso enorme de culpa e arrependimento.
questionando-se constantemente se poderia ter feito algo diferente para salvar o casamento. Ambos desenvolveram suas próprias estratégias para lidar com a saudade e o remorso. Marina encontrava refúgio em sua arte, criando peças que muitas vezes refletiam a melancolia de um amor perdido. Eduardo se mantinha ocupado com projetos cada vez mais desafiadores, como se o trabalho excessivo pudesse silenciar os ecos do passado. Eles moravam na mesma cidade, mas suas vidas nunca se cruzavam. Era como se existissem em universos paralelos, ambos carregando pedaços da mesma história fragmentada. Curiosamente, ambos desenvolveram o hábito de frequentar o mesmo café onde costumavam ir juntos durante o namoro, mas em horários diferentes. Marina sempre ia às terças e quintas-feiras de manhã, enquanto Eduardo preferia as sextas-feiras no final da tarde. Era como se, inconscientemente, eles mantivessem uma conexão com aquele lugar que havia sido especial para ambos, sem nunca se encontrarem. O destino, porém, estava preparando uma surpresa que mudaria tudo para sempre. E que começaria exatamente nesse lugar repleto de memórias compartilhadas. A descoberta que tornou o reencontro possível aconteceu de uma forma totalmente inesperada e quase mágica. Tudo começou com Clara, a filha de 15 anos de uma amiga próxima de Marina, que estava fazendo um projeto escolar sobre conexões humanas na era digital. A jovem havia decidido entrevistar pessoas que tivessem histórias interessantes sobre relacionamentos, e conhecendo um pouco da história de Marina, pediu para entrevistá-la. Durante a conversa, Clara mencionou casualmente que também havia entrevistado um engenheiro muito gentil que frequentava o mesmo café que Marina e que ele havia falado sobre um grande amor do passado que nunca conseguiu esquecer. A descrição que Clara fez do homem fez o coração de Marina acelerar de uma forma que ela não sentia há anos. Cabelos grisalhos nas têmporas, olhos verdes expressivos e uma cicatriz pequena na sobrancelha esquerda. Detalhes que se encaixavam perfeitamente com a imagem de Eduardo que ela guardava em sua memória. Mas o que realmente a convenceu foi quando Clara mencionou que o homem falava sobre construção civil e tinha uma forma muito particular de gesticular quando estava concentrado, movendo as mãos como se estivesse desenhando projetos no ar. Marina passou dias tentando decidir o que fazer com essa informação. Seria realmente Eduardo? E se fosse, será que ele gostaria de vê-la novamente depois de tanto tempo? As dúvidas a consumiam, mas havia algo mais forte pulsando em seu peito. Uma curiosidade intensa, misturada com uma esperança que ela nem sabia que ainda existia. Ela começou a frequentar o café em horários diferentes, sempre atenta, procurando por um rosto familiar que pudesse confirmar suas suspeitas. Eduardo, por sua vez, estava completamente alheio a toda essa investigação discreta. Ele continuava sua rotina habitual, trabalhando durante a semana e aproveitando as sextas-feiras à tarde para relaxar no café com um livro e um cappuccino. Havia algo reconfortante naquele ritual simples, uma pausa necessária em meio à correria da vida adulta. Ele não fazia ideia de que Marina havia descoberto sua localização, nem que ela estava tão próxima de tomar uma decisão que mudaria o rumo de ambas as vidas para sempre. O momento decisivo chegou quando Marina finalmente teve coragem suficiente para quebrar a rotina e aparecer no café em uma sexta-feira à tarde. Ela chegou mais cedo do que o horário habitual de Eduardo. Pediu um chá e se sentou estrategicamente em uma mesa de onde poderia observar a entrada. Seu coração batia tão forte que ela tinha certeza de que todos no café podiam ouvi-lo.
E então, às 5h23 da tarde de uma sexta-feira chuvosa de abril, a porta do café se abriu e sua vida mudou para sempre. O momento do reencontro foi ainda mais intenso e emocionante do que Marina poderia ter imaginado. Quando Eduardo atravessou a porta do café, ela o reconheceu instantaneamente, apesar dos 15 anos que haviam se passado. Ele estava mais maduro, com fios grisalhos que lhe davam um charme distinto, mas seus olhos continuavam exatamente os mesmos. Aqueles olhos verdes expressivos que um dia a fizeram se apaixonar perdidamente. Eduardo pediu seu cappuccino habitual no balcão, completamente inconsciente da presença de Marina, que observava cada movimento dele com uma mistura de nervosismo e fascinação. Quando ele se virou para procurar uma mesa, seus olhares se encontraram. O tempo literalmente parou. Eduardo ficou paralisado por alguns segundos, como se estivesse vendo um fantasma do passado materializado diante dele. Marina sentiu as mãos tremerem e o coração disparar de uma forma que não experimentava há décadas. Eles se fitaram em silêncio por um momento que pareceu uma eternidade, e toda a mágoa, toda a dor e todo o amor que havia existido entre eles voltaram à superfície simultaneamente. Eduardo foi o primeiro a reagir, caminhando lentamente na direção da mesa de Marina. Seus passos eram hesitantes, como se ele temesse que ela desaparecesse se ele se movesse muito rapidamente. Marina, ele disse, sua voz carregada de incredulidade e emoção. Oi, Eduardo, ela respondeu suavemente, fazendo um gesto para que ele se sentasse. O encontro inicial foi repleto de nervosismo e cautela. Eles conversaram sobre assuntos superficiais primeiro: trabalho, a cidade, mudanças na vizinhança, como se estivessem testando as águas antes de mergulhar em territórios mais profundos e perigosos. Gradualmente, porém, a tensão inicial começou a se dissipar. Eles descobriram que mantinham muitos interesses em comum e que, apesar de todo o tempo que havia passado, ainda conseguiam conversar com uma facilidade surpreendente. Eduardo contou sobre seus projetos mais recentes e Marina falou sobre seu ateliê e suas exposições de arte. Havia uma química inegável entre eles, uma conexão que o tempo não havia conseguido apagar completamente. Eles riram juntos pela primeira vez em 15 anos, quando Eduardo mencionou que ainda não conseguia dobrar lençóis adequadamente. Uma piada interna que costumavam compartilhar durante o casamento. Quando o café começou a fechar, eles perceberam que haviam passado mais de 3 horas conversando. Nenhum dos dois queria que aquele momento terminasse. Eduardo, reunindo toda a sua coragem, perguntou se Marina gostaria de jantar com ele no fim de semana. Ela aceitou sem hesitar, sentindo uma borboleta no estômago que não sentia desde a adolescência. Eles se despediram com um abraço cuidadoso, mas carinhoso, e ambos saíram do café sabendo que algo fundamental havia mudado em suas vidas naquela tarde chuvosa. O reencontro havia plantado uma semente de possibilidade que cresceria rapidamente nos dias seguintes. A vida depois daquele reencontro mágico se transformou, de uma forma que nem Marina nem Eduardo poderiam ter previsto. Os encontros se tornaram frequentes e naturais, como se eles estivessem recuperando o tempo perdido. Eles descobriram que ambos haviam amadurecido significativamente durante os anos de separação e que os problemas que uma vez pareciam intransponíveis agora podiam ser vistos sob uma perspectiva completamente diferente. Eduardo havia aprendido a valorizar verdadeiramente a intimidade emocional e a comunicação aberta, enquanto Marina havia desenvolvido uma independência e autoconfiança
que a tornavam uma parceira muito mais equilibrada. As conversas entre eles fluíam com uma profundidade que surpreendeu a ambos. Eles falaram abertamente sobre os erros do passado, sobre a dor que causaram um ao outro e sobre como aquela experiência dolorosa havia contribuído para o crescimento pessoal de cada um. Eduardo pediu desculpas sinceras pela negligência emocional e pela proximidade inadequada com a colega de trabalho que havia precipitado o fim do casamento. Marina, por sua vez, reconheceu que também havia contribuído para os problemas de comunicação e que poderia ter lutado mais pelo relacionamento antes de tomar a decisão de se separar. O processo de cura e reconstrução da confiança foi gradual, mas consistente. Eles estabeleceram uma base completamente nova para seu relacionamento, desta vez apoiada na maturidade emocional e na compreensão mútua que não possuíam quando eram mais jovens. Eduardo fez questão de incluir Marina em aspectos de sua vida profissional, apresentando-a a colegas e sócios e demonstrando transparência total em todas as suas atividades. Marina, por sua vez, compartilhou sua arte de uma forma mais profunda com Eduardo, permitindo que ele visse as peças que havia criado durante os anos de separação, obras que frequentemente refletiam a saudade e o amor não resolvido que ela carregava. 6 meses após o reencontro, Eduardo fez uma proposta que pegou Marina completamente de surpresa. Ele não pediu sua mão em casamento de forma tradicional, mas sim propôs que eles fizessem uma cerimônia de renovação de compromisso, simbolizando um novo começo baseado nas pessoas que eles se tornaram. A cerimônia aconteceu no mesmo local onde eles haviam se casado pela primeira vez, mas desta vez com uma compreensão muito mais profunda do que significava o compromisso matrimonial. A segunda união de Marina e Eduardo se tornou uma fonte de inspiração para todos que conheciam sua história. Eles se tornaram um exemplo vivo de que o amor verdadeiro pode superar qualquer obstáculo, desde que ambas as partes estejam dispostas a crescer, perdoar e reconstruir. Seus familiares e amigos ficaram emocionados ao testemunhar a transformação de 2 pessoas que haviam encontrado o caminho de volta uma para a outra depois de tanto tempo perdido. E se você está se perguntando se realmente vale a pena acreditar em segundas chances no amor, deixe que eu te conte a mensagem mais poderosa que essa. História extraordinária nos ensina sobre a força inquebrantável dos laços humanos autênticos. Esta história de Marina e Eduardo nos mostra que o amor verdadeiro transcende o tempo e as circunstâncias. Às vezes, precisamos nos perder para nos encontrarmos e precisamos nos separar para descobrirmos o quanto uma pessoa realmente significa para nós. O perdão não é apenas um presente que damos ao outro, mas principalmente uma libertação que oferecemos a nós mesmos. Marina e Eduardo descobriram que carregar mágoa e arrependimento durante 15 anos havia impedido ambos de serem completamente felizes em outros relacionamentos. A força dos laços humanos autênticos é uma das forças mais poderosas do universo. Quando 2 pessoas se conectam verdadeiramente, essa conexão pode permanecer adormecida, mas nunca desaparece completamente. O que aconteceu com Marina e Eduardo prova que nunca é tarde demais para recomeçar, nunca é tarde demais para pedir perdão e nunca é tarde demais para escolher o amor ao invés do orgulho. Eles nos ensinam que a maturidade emocional pode transformar relacionamentos que pareciam impossíveis de serem salvos. Se você tem alguém especial em sua vida com quem perdeu contato,
Ou se está passando por um momento difícil em seu relacionamento atual, lembre-se desta história. Lembre-se de que o amor verdadeiro é resiliente, que o perdão é curativo e que, às vezes, as melhores histórias de amor são aquelas que passam por capítulos de separação antes do final feliz. Marina e Eduardo hoje vivem uma das histórias de amor mais bonitas que você poderia imaginar, provando que o destino sempre encontra uma forma de unir aqueles que realmente pertencem um ao outro. Comente aqui embaixo se você acredita em segundas chances no amor e compartilhe essa história com alguém que precisa ouvir sobre o poder transformador do perdão. Porque no final das contas, todos nós merecemos uma história de amor que nos faça acreditar na magia da vida novamente, provando que o amor verdadeiro sempre encontra um caminho de volta para casa.